bloco K está vindo. Eu tenho que estar preparado. Agora, quais são os pontos principais para eu saber se eu estou ou não preparado para o bloco K? Se alguém me perguntasse na rua se eu já tinha feito um vídeo sobre o bloco K aqui para o Giro da Semana, eu teria certeza absoluta que eu tinha feito. Mas agora eu procurei aqui e eu não achei. Eu acho que eu não fiz. Mas se eu fiz ou não, conhecimento nunca é demais. Tem mais assunto aqui para falar sobre essa novidade, podemos dizer assim, que está vindo por aí em 2024. Claro, não é novidade para todos, né? Tem muita gente que já está obrigado, mas o cenário está ficando cada vez mais apertado, está ficando cada vez mais cercado para as empresas. Muita gente que achou que não ia ser obrigado em 2023, a Receita não alterou o prazo, e agora em 2024 acho que não vai ser diferente. Tem muita gente que está obrigado e não está prestando atenção nisso. Mas vamos para o vídeo. O bloco K é uma novidade já tem um tempo, né? Não é uma novidade, mas é uma demanda, uma exigência do SPED ICMS IPI, né? O SPED fiscal, que fala que as empresas deveriam demonstrar cada uma das operações que elas fizeram na transformação de produtos. Qual a ideia do fisco com isso? Imagina o seguinte, você fala comigo que comprou batata, cenoura e me fala que vendeu pratos prontos, congelados. Imagina a Sadia, alguém da vida, é uma empresa grande nesse cenário. Para ficar mais fácil. Só que quanto você levou de cenoura em cada prato? Quanto você levou de carne em cada prato? Será que você produziu somente esses pratos? Então, se você quisesse, vamos colocar, trabalhar de forma não ortodoxa e falar que produziu menos do que aquilo que de fato você produziu e vender parte com nota e parte gerencial, você poderia. Então, diferente das empresas de revenda, né, as empresas de comércio, o seu fornecedor fala para a Receita, olha, estou vendendo tantas toneladas ou tantas unidades de iPhone para a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, por sua vez, declara quantas ela comprou e quantas ela vendeu. Nesse cenário, o fisco consegue validar se esse cara está falando a verdade, da quantidade que ele vendeu. Ele consegue validar se a Magazine Luiza está falando a verdade em quantos ela comprou. E, além de tudo, ele consegue validar se a Magazine Luiza está vendendo tudo com nota, porque ele vai pedir para você informar também o seu estoque lá no SPED. Tanto no bloco H quanto no bloco K também tem um SPED. O que muda agora com o bloco K? O bloco K ele exige que você tenha descrito lá no SPED todas as suas operações de transformação. Então você vai falar o que você transformou e quanto você utilizou para transformar. Para fazer essa série aqui, esse lote de 80 pratos prontos, eu gastei X toneladas de arroz, X toneladas de cenoura, X toneladas de batata e X toneladas de carne. E com isso eu consegui produzir tantas toneladas desse produto final aqui. Assim, a Receita vai começar a controlar e cercar cada vez mais a produção das indústrias. Ah, Carlos, mas como fica o segredo industrial aí? Nesse caso, você pode trabalhar com conversão de nome, alterar o nome do produto quando ele entra na sua operação. O importante é que você vai ter que informar isso, de uma forma ou de outra. E o problema está aqui. A maioria das empresas não está avaliando isso como uma obrigatoriedade. Se você der uma olhada aqui no ajuste Cinef, acho que é o Cinef 02 de 2009, que foi quando começou a instituir a EFD, depois veio a instituição do bloco K. Se você der uma olhada aqui na obrigatoriedade dele, ok, deixa eu ver aqui exatamente o bloco K. Para fins do bloco K aqui, as obrigatoriedades dele, né? Começou em 2015, ali, acho que até um pouco antes, mas eles começaram a colocar algumas obrigatoriedades e começaram a postergar elas. Deixa eu pegar aqui o cenário. Na realidade, o bloco K veio até de antes, tá? Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. A partir desse ponto aqui. Tal, beleza. Aqui tem um ajuste do Cinef, mas vamos lá. Isso aqui já é importante. A partir de 1º de janeiro de 2019, o bloco K estava obrigado para quem? Para indústrias nessas divisões. Acho que tem um determinado faturamento. 2020, outra divisão. Depois, 2023, uma determinada divisão de estabelecimentos industriais aqui. Agora, em 2024, entra muito mais estabelecimentos industriais. Você tem que ver esse KNAI aqui na operação do seu cliente ou na sua operação. Em 2025 vão restar somente esses KNAIs aqui. E a partir de... Aí tem outros aqui, outros cenários, né, que a partir de janeiro de 2018, todo mundo que faturava acima de 78 milhões. E tem um outro aqui que era todo mundo que faturava acima de, acho que é 300 milhões. Em algum momento aqui ficou obrigado a todo mundo que faturava acima de 300 milhões. O que é importante da gente entender aqui?
o bloco K está vindo e eu não tenho opção de não informá-lo. Eu tenho que estar preparado. Agora, quais são os pontos principais para eu saber se eu estou ou não preparado para o bloco K? Primeiro ponto, controle de compras. Todas as suas compras são compradas e gerenciadas por um estoque com unidade de medida, conversão de unidade de medida e gestão de estoque eficiente. Se você hoje pegar o seu sistema e for lá no estoque e contar os produtos de forma aleatória, bate com o que está no sistema? Primeiro ponto. Para bater, você não precisa simplesmente da compra. Você precisa do controle de movimentação dentro da empresa. Então, quando você dá uma ordem de produção, ele faz a baixa direto no estoque geral ou faz a baixa no estoque de produção? Ah, Carlos, eu não faço baixa no estoque de produção. Recomendo fazer. Recomendação, faço compra, estoque geral. Estoque geral, eu movimento pela requisição de produção para dentro do estoque de produção, que é mais fácil gerenciar o estoque de produção. Quando eu faço uma ordem de produção, ele vai lá e baixa desse estoque de produção, e esse estoque de produção é gerenciado, ele bate o número de produtos, e isso vai para a minha linha de produção e gera uma saída de um produto intermediário ou um produto final que também é controlado, e eu consigo fazer essa gestão dessa produção. Ou eu tenho, como eu já vi em alguns casos, uma produção que ela só registra a operação de produção para ter o registro, mas a quantidade que dá entrada no estoque final é feito manualmente. Alguém vai lá e conta, olha, teve tantos estoques aqui, tantos produtos saindo, eu vou entrar com eles no estoque final aqui. Se a sua produção é gerenciada preocupando com formulação, preocupando com unidade de medida, conversão de unidade de medida, baixa de estoque com gerenciamento de estoques separados, entrada no estoque final e gestão desse estoque final já toda dentro do seu RP, meio caminho andado. Segundo ponto, perdas. Você tem procedimento de registro de perda? Perda de produto final e perda de produto em elaboração? Porque você só tem nota fiscal de produto que saiu, que foi movimentado. Se você perder produto que não tem movimentação, você tem que ter procedimento interno de perda. Terceiro ponto, você já testou o bloco K no seu sistema? Você já avaliou se ele consegue transmitir todo o seu processo de produção para o bloco K? Vou dar um exemplo numa operação que eu tive recentemente. O cliente tinha sim o bloco K, funcionava perfeitamente. Tudo ok. E ele tinha tudo planejado e a gente organizou todas as produções dele com perda, com processo, entrada, subproduto, com estoques, vários estoques durante o processo de produção. Então, saía do estoque final, ia para o estoque, saía do estoque inicial, estoque de produção. Estoque de produção tirava, levava para a linha de produção, produto intermediário, outro estoque. Tirava do produto intermediário, linha de produção, produto antes da validação final. Tirava da validação final, passava por uma análise técnica de qualidade. Se o produto está pronto, vai para o estoque final. Se não, vai para o estoque de manutenção. Estoque de manutenção, recuperar a peça, volta, tá ok, estoque de qualidade, estoque final. Então tudo muito bem microgerenciado. Porém, tinha um processo lá que a única coisa que ele usava era água. E esse processo estava indo para o bloco K. Só que era um processo de limpeza dos tambores, dos moldes da empresa. E não precisava disso no bloco K. Por quê? Ele é só consumo de água. A água não gerencia estoque. E não gerava muita perda. Então, a gente foi lá, avaliou, viu que tinha esse problema. A gente foi lá e cortou isso do processo de envio para o bloco K. Inicialmente, a gente até colocou a água como insumo, mas ia dar mais problema, porque eu não tinha estoque de água. Então, a gente colocou isso sem informar para o bloco K. Automaticamente, o processo rodou. Ó, até achei aqui, olhando para cá, estava a questão dos estabelecimentos acima de 300 milhões, é obrigado ao bloco K desde 2016. Mas, será que você, que tem uma indústria menor, será que você, contador, que ajuda o seu cliente, não está esperando muito tempo para avisar para ele que ele precisa começar a planejar isso? Ou insistir com ele para que ele contrate uma consultoria do próprio software, uma consultoria externa? Se for externa, lembra da gente para o resultado. Resolvemos para você esse problema. Se você vai contratar uma consultoria externa ou uma consultoria do próprio software, ou pedir o time para planejar e testar isso, indiferente, mas precisa ser feito. A gente está aí em setembro, a gente tem 4 meses para começar. 5 meses, porque você vai entregar em fevereiro o de janeiro. Mas tem 5 meses para começar a fazer isso. Se não estiver muito longe desse cenário que eu falei, você vai ter muito trabalho a fazer. Ambientação, processo, teste, treinamento de equipe. Então, o cenário não está tão distante assim, se não tem tanto tempo para se planejar. Um contador recentemente me ligou para uma indicação, porque ele queria falar com o cliente dele para nos contratar e para que a gente possa ajudar ele a implantar o bloco K.
Eu vou até ligar para ele amanhã e verificar isso. Mas lembre-se, tem muito trabalho pela frente e o Bloco K está batendo na porta. Isso não é uma questão simplesmente de contabilidade, isso é uma questão de gestão, é planejamento. Você já viu o tamanho da multa do SPED se você não entregar a informação? Então se liga, acompanhe o seu prazo e verifique se sua empresa está se enquadrando na obrigação do Bloco K em 2024, porque isso vai ser muito importante para você fazer o seu planejamento. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado. Se você está vendo esse vídeo no YouTube e quer saber um pouco mais sobre o nosso dia a dia, onde eu posto essas coisas mais rápidas sobre o Bloco K, como eu falei no início desse vídeo, nos segue lá nas nossas redes sociais. Carlos Pires Consultor, no LinkedIn, no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook e também as nossas empresas, Pro Resultado e Resultado em Foco em todas as redes sociais. Aproveita para se inscrever aqui no canal, curte e compartilha também para ajudar a levar mais dessas informações para mais gente, porque isso fomenta o mercado, qualifica as pessoas e a gente cresce de forma orgânica, todo mundo que está envolvido nesse ecossistema. Eu vou ficando por aqui, sou o Carlos Pires e até a próxima. Se você não entende a necessidade das pessoas que estão à sua volta, você não consegue dar para elas aquilo que elas buscam, elas perdem o engajamento de gerar resultados naquele local.